Beleza, e aí? Fez lá a somazinha dos números? Deu certo? Brincou um pouquinho aqui no Code Sculptor? Já está se sentindo um pouco mais íntimo? Vamos falar de uma coisa um pouco mais abstrata, que é programação orientada a objetos. Tá? O que é isso? Bom, primeiro, então antes de falar de programação orientada a objetos, vamos falar de programação estruturada, que é isso que a gente estava fazendo aqui. Tá? Então, o que é a programação estruturada? Né? É esse tipo de programação que você tem uma sequência de instruções e no meio delas você tem funções, as funções chamam outras funções, tal, tudo mais. Né? Enfim, basicamente é isso, uma sequência de instruções chamando funções que chamam outras funções. Você tem programação estruturada desse jeito. Daí, à medida que o seu software cresce, fica mais complexo, né? Pode ser que comece a ficar difícil de você raciocinar sobre a lógica do código, de você começar a se perder no meio da complexidade, né? E aí o seu software ele começa a se parecer com um prato de espaguete, né? E aí, assim, para melhorar um pouco essa situação, há muito tempo atrás, um cara muito espertucho chamado Alan Kay, né? Não Alan Turing, não, Alan Kay. Ele descobriu um jeito mais legal de programar, né? A programação orientada a objeto. Então, qual que é o lance da programação orientada a objeto? Então, a ideia é que você tenha dentro do seu programa objetos que fazem coisas. E esses objetos eles conversam, eles mandam mensagens uns para os outros, né? Mandando o outro objeto fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um objeto carro, né? E aí você pega e fala, olha, carro vai lá e liga, ou vai lá e anda, né? Aí o carro vai fazer o comportamento dele de andar, que está programado como que ele anda. Beleza? Mas para ir para o carro andar, o carro tem um outro objeto dentro dele lá chamado motor, né? E aí o carro sabe que antes dele sair andando, ele tem que mandar o motor dele ligar. Tá? Aí ele fala, ó, motor, liga. Aí o motor liga. Blá. Aí beleza, aí ele vai lá e vai andar. Tá? Então, a ideia é que quando você organiza o seu software como uma rede de objetos, né, com responsabilidades bem definidas e um padrão de comunicação bem definido entre eles, então o seu software fica mais organizado, fica mais fácil de você crescer sem explodir a complexidade e sem você ficar perdido na manutenção dele. Deu para entender mais ou menos, né, a diferença entre programação orientada a objeto e programação estruturada? Tá? Então, assim, o consenso é que, via de regra, você programar orientado a objeto é melhor do que você programar estruturado por uma questão de a capacidade da manutenção nesse software. Beleza, vamos para a prática. Tá? Faltou mostrar o Ravioli. Né? Então, a comparação é que isso aqui é programação estruturada. À medida que seu software cresce, ele vai se assemelhando a um prato de espaguete, né? Que fica difícil seguir o caminho aí do macarrão para saber onde é que ele passa, né? Versus um prato de ravioli que você tem, os objetos são os raviolis, cada ravioli fala com um ravioli diferente, cada ravioli faz um tipo de coisa diferente. Tá bom? Beleza. Na prática, como que a gente cria esses objetos? Né? Então, antes de eu mostrar como é que cria, eu vou mostrar como é que você usaria. Né? Então, basicamente, vamos supor que eu tenho um carro 1, e aí eu construo um carro desse jeito, eu pego e falo, ó, carro 1, vai lá e anda. Né? Vai lá e anda. E eu tenho um carro 2, C2, um outro carro. E eu não mandei o carro 2 andar. Tá? Então é assim que eu mando um objeto fazer alguma coisa, usando esse ponto aqui. Né? Então, carro 1, ponto anda. Eu estou chamando uma função anda do objeto carro 1. Beleza? E aí, assim, dentro do código, né, desse método anda, do carro 1, aí quando eu falo método, eu quero dizer uma função de um objeto. Aí isso quer dizer método. Tá? Então dentro do código do método anda, ali dentro teria lá
algo do tipo meu motor.liga, por exemplo, né? E aí o objeto carro ele fala com o objeto motor, mas eu, enquanto programador que estou lidando com o carro, eu não preciso lidar com a complexidade do motor, o carro cuida disso para mim. É mais ou menos assim, tá bom? O que eu tenho que fazer antes disso, né? Que eu tenho que digitar antes disso para que isso aqui funcione? Então é o seguinte, uma maneira de você criar objetos em Python é você criar a classe do objeto, tá? Então isso aqui é um tipo, né? Isso aqui é um tipo de objeto e eu tenho que dizer o que esse tipo faz. Então eu faço isso criando a classe dele, tá? E aí aqui dentro eu vou pegar e vou criar o método anda. E aí um método de uma classe ele precisa desse parâmetro self aqui, tá? Então esse self ele aponta para o objeto que está chamando o método, beleza? Então a gente não vai usar esse parâmetro, mas ele tem que estar aí. Eu vou pegar e vou dizer assim, print estou andando, baby. Beleza. É isso aí. Vai. Oh, legal, né? C2.anda. Estou andando, baby. Beleza? Tudo bem até aqui? Joia? Tá bom. Não, mas aí eu preciso que o carro tenha um motor, né? Então vamos criar uma classe motor aqui. Class motor. Tá? E esse motor aqui ainda não tem nada, mas ele vai precisar ter alguma coisa, né? Ele vai precisar ter alguma coisa. É o seguinte, por exemplo, todo objeto, quando a gente pensa em orientação a objeto, ele tem duas coisas. Ele tem estado e ele tem comportamento, beleza? Então, esse método anda aqui, ele faz parte do comportamento do objeto carro, tá bom? Por enquanto a gente não colocou nada que faz parte do estado do carro. Agora o objeto motor ele vai ter um estado, né? O que é um estado? É um conjunto de atributos que define qual é a situação dele, né? Então o motor ele vai ter que ter alguma coisa que diz se ele está, digamos, desligado ou está ligado, tá? E aí é o seguinte, eu vou criar aqui um método especial chamado underline init self. E aqui eu vou dizer que self.ligado é igual a falso. Tá? Então é o seguinte, em Python, quando a gente cria esse método aqui, underline init, tá? Para simplificar, eu vou chamar isso aqui de dunder init, dunder de double underline. Tá? Dunder init. Então, esse método especial aqui, dunder init, é o construtor do objeto motor. Tá? Quando eu chamar assim, m igual a motor, né, ele vai pegar e vai rodar esse método aqui, e o m é esse objeto self aqui. Tá bom? Então, o Python cria o objeto, passa como parâmetro para a função init aqui, roda o código dela, retorna o objeto para mim na variável m. Tá bom? Eu vou mostrar um print aqui, criando o motor, só para provar que isso aqui vai ser uma das primeiras coisas que ele vai falar. Beleza? Criando o motor. E aí é o seguinte, na construção do carro, eu vou dizer que self.motor é igual um novo motor, né? Eu mesmo aqui fora não preciso lidar com motor, eu quero lidar só com o carro. E aqui para eu andar, eu vou fazer o seguinte, olha, precisa ligar meu motor. Tá? Self.ligado igual a true. E só para, eu não vou usar, mas eu vou deixar aqui o desliga falso. Tá? E aqui eu vou pegar e vou falar print ligando motor. Beleza? Eu não vou andar com o carro 2 não, vou andar só com o carro 1. Tá? Então, o que ele vai mostrar aqui?
criando o motor, que foi o motor do carro 1 que ele criou, criando o motor, que criou o motor do carro 2. E aí na hora que eu mandei o carro 1 andar, né, o carro 1 pegou e mandou ligar o motor e começou a andar. Se eu perguntar agora se o motor do carro 1 está ligado, ele vai dizer que sim! E se eu perguntar se o motor do carro 2 está ligado, ele vai dizer que não! Tá bom? Então, veja que eu estou programando aqui embaixo, né? Esquece esse código aqui, né? Faz de conta que isso aqui não existe. Puf, né? Aqui eu estou programando num nível mais alto de abstração, né? Eu estou pensando em conceitos um pouco mais abstratos, como carro, motor está ligado, não está, em conceitos mais abstratos do que eu estaria pensando se eu estivesse programando, lidando com variávelzinha, função, lista, posição da lista, tal, não sei o que. Então, programando com orientação a objeto, você consegue subir o nível de abstração que você está programando, e isso permite você ter um pouco mais de poder, né, sobre o que o seu software pode fazer. Beleza? Então, orientação a objeto é mais ou menos isso. E no próximo vídeo eu vou falar de alguns métodos mágicos do Python que, combinado com orientação a objeto, permite que você consiga fazer algumas coisas bem legais, em particular um negócio chamado... Não vou falar não, no próximo vídeo eu falo. Falou, valeu!